Boas-vindas, novos estudantes, à Universidade X. Onde podem esperar o inesperado. Olá, sejam todos mais uma vez bem-vindos ao C-Pop, o podcast de cultura pop do Correio do Povo. Eu sou o Carlos Correia e aqui comigo Márcio Gomes. E aí, Márcio, tudo bem? Tudo bom, Carlos? Vi que tu trouxe uma canequinha verde pra dar o clima do filme, né? Eu vim de Joy Division, não sei se Joy Division combina com Wicked. Hoje vai ser difícil. Vai ser... Quer dizer, pra mim vai ser difícil, pra vocês não, né? Falta Letícia amor nesse Pazucchi. coraçãozinho, cara. Tudo bom, Letícia? Olá, tudo bem? Andou muito por estradas de tijolinhos amarelos ou não? Hoje a gente vai falar sobre um dos filmes que, pro bem ou pro mal, né? Na verdade, pro bem, tá sendo bastante aguardado aí na temporada. Acho que talvez seja um dos filmes mais pops da temporada, né? Em termos de expectativa. Wicked, musical que acho que pro público teenager, principalmente, né? Tem como grande atração a Ariana Grande fazendo a Bruxa Boa. Glinda. A Glinda. Galinda. É um filme que é baseado numa peça, né? Uma peça bem famosa da Broadway, que também está bastante ligado ao Mágico de Oz, né? O clássico Mágico de Oz. Ele é uma espécie de prequel do Mágico de Oz, né? E, bom, vamos aí falar de Wicked. Então sobe a trilha. Buenas, vamos lá então. Wicked, como eu disse, baseado numa peça da Broadway, também ligado ao Mágico de Oz, que por sua vez é ligado às obras Oz, né? O filme é dirigido pelo Jon M. Chu. Fui procurar o que ele já tinha feito e ele fez aquele Podres de Rico, que em inglês é Crazy Rich Asians, que em português virou Podres de Rico. É uma comédia romântica bem boa, né? Onde tu vê que realmente o Podres de Rico é Malásia? Agora eu não lembro. Eles vão pra um casamento... Eles vão pra que é na Malásia, que é tipo assim, a coisa mais rica do mundo, assim, cara. Fez também Truque de Mestre, aquele filme dos mágicos, né? O Now You See Me. Também fez G.I. Joe e também fez o filme do Justin Bieber. No elenco tem duas atrizes principais, que são a Cynthia Erivo, que já foi indicada ao Oscar outra vez, né, pela aquele Harriet, muito boa atriz. E eu não sei se vocês viram uma série que tem no HBO. Eu vi lá atrás e agora quando o HBO virou Max e aí eles reordenam ali as coisas, eu até pensei que série nova é essa, não, era aquela que eu já tinha visto. Chama The Outsider. Acho que não. Que é com meio serial killer, meio algum elemento sobrenatural. É bem boa mesmo. Tá no Max. E a Ariana Grande, que já tem alguns trabalhos como atriz, né? Aparece no Não Olho Pra Cima, no Zoolander 2 e em outros filmes. Mas a carreira dela acho que o pessoal conhece ela como cantora, né? Bem famosa, né? E, enfim, elas são a Glinda e a Elphaba. A Elphaba vem a ser a Bruxa Má do Oeste. E a Glinda é a Bruxa Boa. E a Glinda é a Bruxa Boa. Em tese. Pelo menos, esse filme se passa todo, né? Como eu disse, é um prequel do Mágico de Oz. Então, ele se passa bem antes a bruxa ainda não é bruxa, digamos assim. Uma história de origem da bruxa. É um Bruxa Begins, né? Uma história de amadurecimento da bruxa. Como tem sido algumas produções recentes, assim, de releituras de vilão, né? Pra citar, acho que algumas mais famosas. Acho que a primeira que fez isso maior dessas últimas mais pop foi a Malévola, né? Com a Angelina Jolie. E também, 2-3 anos atrás, teve a Cruella, né? Direto não, né? Foi no... Eu não lembro se foi direto se foi pro cinema, não. Foi bem na época do Covid, né? Acho que foi um pouco antes, ela foi pro cinema. Ela foi pro cinema. Eu vi no cinema, inclusive. Com a Emma Stone. Eu gosto até do Cruella, eu acho bem divertido, assim. Bem clichê, mas eu acho bem divertido. Mas enfim, bom, aqui, como eu disse, é um prequel. Então, as duas estão numa... Como é que a gente pode chamar aquilo ali? Universidade? Uma escola de colégio, bruxos. Escola de bruxos. Escola de magia. Escola de magia, exatamente. Né? Ninguém é bruxo por enquanto.
Ela se conhece numa escola de magia. Inicialmente não é uma relação de amizade propriamente, mas aí o filme se desenvolve e a partir disso, ao longo de suas 2 horas e 40 minutos e 2.147.312 músicas que tem nessa produção, vocês já perceberam o quanto eu gostei. Então, por isso eu vou começar com o Márcio e com a Letícia. Quem vai? Podem escolher quem vai primeiro ir nessa estrada de tijolinhos amarelos. Na verdade, os tijolos amarelos não existem. Ainda né? não, projeto, ainda nem são amarelos. São projeto. Como é que eu vou começar? Não é o tipo de filme que eu curto, né? Que eu costumo assistir em casa, né? Eu não sou muito fã de musicais, assim, embora eu assista musicais, né? Assisti o Babilônia, gostei. Assisti o Coringa 2, achei mais ou menos, né? Então, vejo alguns, mas não é o tipo de filme que eu normalmente procuro. Então, eu fui com esse filme, ainda mais sabendo já que ele era de 2 horas e 40 minutos, meio que com o pé atrás, pensando que ia ser uma jornada dolorosa e cansativa, assim. E me surpreendi. Porque ele é bem melhor do que o do Coringa, né? Eu acho que se for fazer uma comparação com o Coringa, 2 musicais do ano, ele é bem melhor. A barra não é alta. Não é alta, mas é outro filme também que tinha uma grande expectativa. Então. Eu até comparei na saída do filme com o Carlos falando do Gladiador. Eu achei que ele é melhor do que o Gladiador, ele cumpre melhor o que ele promete do que o Gladiador. Eu acho que ele é um filme muito mais encaixado, muito melhor costurado, todos os temas que ele resolve propor e até as atuações e a maneira como a história é costurada. As cenas de dança e de musicais, não sou a melhor pessoa para avaliar, mas são bastante impressionantes, especialmente a da biblioteca, a cena final também, que é a cena que ela canta Defying Gravity, que acho que é a música mais famosa desse musical, e pelo menos teve no Glee, enfim, as pessoas conhecem um pouco mais. E as atuações eu gostei também, tanto da Ariana Grande, que o Carlos não gosta muito da Ariana Grande, mas eu acho que ela tá bem como uma fada meio, como é que eu vou dizer, boa, mas nem tão boa assim, né? Então ela tem aquele tom de comédia. O filme todo ele é mais uma comédia do que qualquer outra coisa. Ele desde o começo, todos os temas eles são apresentados de forma humorística ou satírica. Então acho que e ela pega bem essa veia da personagem, que era para ser a bruxa boa, mas na verdade é uma bruxa cidadã do bem. Não sei se ela chega a ser uma cidadã do bem, mas é aquela bruxa que faz o bem para ela, porque ela quer se sentir bem e porque ela quer aparecer bem para os outros e não porque ela é... Vou falar porque eu tenho como é que é, lugar de fala. É a bruxa filha única, assim, né? Pode ser, a bruxa filha única, a bruxa patricinha, que nem muita gente estava falando, assim. Então, e eu acho que o filme ele traz outros elementos também, que a gente, claro, é um filme infanto-juvenil, assim, mas ele traz elementos mais sérios, do tipo da desinformação, da forma como tu constrói narrativas, tudo isso tá ali dentro daquela história, a questão de como a tecnologia ela pode ser usada para te iludir na medida que tenta te ludibriar para certas coisas, entendeu? Então tudo aquilo ali está dentro do filme, dentro de toda aquela história, que é uma história em tese tradicional de amadurecimento. Elas vão por uma universidade, se conhecem, criam uma relação, em algum momento de antipatia ali entre uma e a outra, depois elas vão se aproximando e no final se tornam grandes amigas e daí tem uma grande ruptura no final. Não vou entrar aqui nos spoilers ainda, né? Mas tem toda essa história mais tradicional de contar, mas dentro dessa história tem vários elementos ali que tu pode identificar que são elementos mais modernos, assim, que eu acho que o John Chu, que é o diretor, conseguiu trazer para os dias de hoje. Assim, tu consegue identificar elementos da polarização que a gente tem hoje aqui dentro daquele filme. Não na forma que sejam duas visões muito antagônicas, mas mais a forma como vai construindo as histórias, assim. E eu acho que ele consegue trazer isso, e essa foi uma peça criada para Broadway lá nos anos 2000 ali, né, que tinha como pano de fundo toda a esteira do 11 de setembro e tal, e hoje ela está num outro universo, que é um mundo criado a partir daquele 11 de setembro em que a gente vive hoje, mas com outros elementos, e eu acho que ele conseguiu adaptar isso muito bem, assim. E sem falar que
todo o cenário ele foi construído, ele não tem CGI, então eles construíram todos aqueles elementos ali dos castelos, da escola, enfim, tudo. Claro, tem CGI numa hora que a bruxa voa, né? Porque afinal de contas a bruxa não voa de verdade, né? Mas fora isso, ele tentou limitar ao máximo isso e tentar construir uma história da forma mais artesanal possível nos dias de hoje, assim. Sim. E tem referências ao Mágico de Oz, como o Carlos falou. Eu saí do filme querendo ver um Mágico de Oz, e outras pessoas que viram, que eu conheço também, saíram com essa vontade de ou rever ou ver pela primeira vez o Mágico de Oz. Então eu acho que o filme te traz isso também, para te pelo menos acompanhar a história do cinema. E eu vi o Mágico de Oz, depois a gente pode falar um pouco sobre ele também. Fazia tempo que eu não via, ou não lembro se eu tinha visto eu era muito criança, assim. Tipo, como ele é muito bonito, especialmente naquele começo, a parte inicial da Dorothy ali em Kansas, ali, né, com aquele visual sépia, meio... Assim. Aquele, sei lá, um preto e branco que é mais arronzado, assim, tipo, todo... Parece um filtro do Instagram, né? Do Instagram. Então, no geral, assim, contrariando um pouco o Carlos Corrêa, que vai ficar muito chateado, porque provavelmente o filme vai ganhar vários Oscars, né? A peça já ganhou vários Tonys, né? A trilha sonora já ganhou Grammy e o filme vai ganhar vários Oscars e o Carlos vai ficar muito tempo reclamando, assim. Então, acho que para isso também o filme serviu, né, Letícia? Sim. Eu também não sou muito de musical, assim, mas eu gostei muito do filme. Ele teve muita divulgação, né? Eu acompanho a Ariana Grande no Instagram e... Eu não sei se foi porque eu acompanho ela, assim, mas eu vi que o filme teve muita divulgação. Acho que até quem não acompanha viu isso, assim, teve muita influência do marketing, assim. Mas eu gostei. Eu gostei muito das atuações também. Eu não lembro de ter visto alguma coisa com a Cynthia. Eu acho que eu não cheguei a ver nenhuma produção dela. Só que a Ariana, eu acompanhei ela no início da carreira dela de atriz, quando ela fazia séries e filmes para Nickelodeon. Nickelodeon, eu achava que era Disney, mas é Nickelodeon. E aí ela fazia uns papéis assim mais voltados pro nonsense, era um negócio assim meio sonsa, meio inocente, assim. E aí depois, né, ela era mais atriz do que cantora nessa época. E aí ela começou ali na carreira de cantora e eu acredito, né, que agora ela disse em entrevistas que pretende voltar assim, para a carreira de atriz. Mas esse papel, acompanhando a trajetória dela antes, eu percebi o quanto exigiu muita maturidade dela. Assim, por mais que nem o Márcio falou, o filme ele seja voltado para a comédia. Tem algumas cenas ali de drama, algumas cenas mais tensas, assim, que deu para ver o quanto exigiu dela e o quanto ela se doou assim, para o papel, né? Ela nunca escondeu, assim, em entrevistas que ela é muito fã do musical, que ela ia no musical quando era criança. E então, talvez, além das exigências, também teve essa carga emocional dela, né, envolvida nesse musical, assim. Mas eu gostei muito, eu achei que ela saiu muito bem, ela cantou muito bem também. Inclusive, elas cantaram... as músicas eram ao vivo, né, pelo que eu li, assim... não era gravação. Eles nem queriam, né? Porque era muito mais difícil e tal, mas elas mataram no peito. Eu até vi uma entrevista do diretor por um podcast essa semana e ele comentando que a cena final ali, que é aquela da bruxa má cantando Defying Gravity, assim, que a ideia era eles fazerem ela dublar, porque afinal de contas ela tá voando com vento na cara e que ia ser difícil, mas que a atriz não, eu vou cantar, e cantou e segurou. Sim. Elas cantaram muito bem, assim. Qualquer coisa tem um autotune, né? Sempre. Eu gostei do papel do Jonathan Bailey, acho que é esse o nome dele, que eu tinha visto ele em Bridgerton, acho que só nesse papel, e eu gostei bastante. Eu acredito que o enredo foi bem construído também. Eu achei algumas pontas soltas ali no final, só que como é dividido em duas partes, talvez faça um pouco de sentido, assim, daquele jeito. A única coisa que eu teria reclamado é da parte do musical também. É muito musical. Levando em conta a quantidade de músicas e a quantidade de tempo. Que é muito longo, né? Que chega um determinado momento cansa. Acho que fosse uns 20 minutos a menos, assim. Talvez fosse mais... Mas não sei, eu não tenho visto nas poucas reações que eu vi de pessoas que assistiram, fora Carlos Corrêa, assim, que tenham reclamado da questão de quanto isso é quem não gosta, né? Sim. Porque realmente é 2h40 e ainda vai ter uma segunda parte. Embora o filme ele se fecha, né? Ele não é um filme que te deixa com um cliffhanger. Ele se termina como se só, né? Sim, é só mais uma vontade de saber o que vai acontecer agora. Se terminar vendo aquele filme, tá ok. Sim.
Mas aí... Enfim, eu até vi o Mágico de Oz depois, né? Eu já tinha visto quando era criança, enfim, eu não lembrava de muitas coisas. Aí eu revi, a gente viu a cabine na semana passada, eu revi nesse fim de semana. E realmente tem muitas referências, né, que a gente pega ali depois. Mas eu fiquei pensando, assim, se realmente era necessário assistir Mágico de Oz para entender a história do filme. Eu acho que talvez não, porque assim, tu conhece a história, mesmo que tu não tenha visto o filme, tu conhece a história do Mágico de Oz, né? Eu fiquei refletindo depois se os jovens, assim, mais jovens que eu... mais jovens que tu? Tu devia ter 13 anos? Por aí. Se eles conhecem a história, enfim, do Mágico de Oz, assim, ainda é contada na escola e tal. Mas aí... enfim, tem bastante referência. E aí, comparação com a quantidade de música, né? O Mágico de Oz eu vi e eu não achei muito. Eu achei que foi na medida certa, assim, a quantidade de cantoria, assim. E 1h40, né? 1h46. 1h46. É metade desse filme. Metade desse filme. E eu não me incomodei muito, assim, com as músicas. Já o Wicked... Enfim, tem umas músicas de Wicked que são características do musical e que deveriam estar no filme, né? Enfim, as pessoas esperavam que estivesse no filme essas músicas, mas tem algumas que se tirasse não faria nenhuma falta, assim, né? Mas enfim, eu gostei. A história ela é muito clichê, né? Tradicional, enfim. Mas eu realmente gostei. Eu achei uma ótima produção. Assim. Vamos lá? Vamos lá. Assim, eu acho que ele pode ser visto... Ele deve ser visto sem o Mágico de Oz também, porque, enfim, qualquer filme ele tem que se fechar em si. Mas... é meio inevitável que, sendo um filme de origem, tu vá pensar no Mágico de Oz. Acho que não precisa ver o Mágico de Oz, mas tu conhece a história. E aí já começa assim... O que mais me pega nesse filme ele é um musical. E assim, eu não conheço a peça da Broadway, eu não sou obviamente não sou fã da peça, porque sequer conheço. E eu parto do princípio que... afora quem é fã de... E assim, aqui, talvez lá nos Estados Unidos possa ter mais isso. Aqui é difícil ter muito fã de peça da Broadway, né? Pode ter. Eu conheço umas pessoas. Pode ter, não, pode ter, mas é o nicho do nicho, assim, sim. Sabe? Então, assim, a maioria das pessoas... Tem mais fãs do Tangos e Tragédia do que de peças da Broadway. Muito mais. Tangos e Tragédia é muito melhor que o Wicked, mas enfim. O meu ponto tu vai sem conhecer as músicas. No geral, tu vai sem conhecer as músicas, ainda que esse filme tenha um aspecto diferente, que seja a Ariana Grande, que aí vem junto as fãs, e aí a coisa já fica uma coisa mais nebulosa. Eu entrei assim, a gente tá gravando no dia 19 de manhã, meio-dia, tá? O embargo desse filme vai cair às 4, então esse vídeo só vai sair depois das 4, mas as outras críticas do mundo inteiro também. Então assim, a gente não tem ideia ainda das críticas. Ainda que a gente veja que ali aqueles termômetros de corrida do Oscar, ele tá cotado para filme, ele tá cotado para atriz, assim. Mas, por enquanto, não tem nada de críticas. Mas a gente vai no Letterboxd e tá assim, o que mais tem é nota 5 estrelas, assim. Que eu, nesse caso, acho que é... Tipo assim, as notas de filme, quando tem um astro pop... é difícil tu mensurar o que é real ali ou o que é fã-clube. Acho que esse filme vai ter uma coisa de fã-clube que vai dar uma nublada, assim. Mas, assim, para falar da história tudo isso para dar uma volta nas músicas, que, assim, para um musical de 2h40, em que eu saio da sala e eu não lembro a melodia de nenhuma música... nenhuma. Tem algumas que pegam. Cara, eu não sei. Pra mim, assim, todas elas... Porque, assim, tem musicais e musicais. Tem musical que, tipo assim, pra atravessar a rua, eles começam a cantar e, o carro vai atravessar na sua frente, sabe? Umas coisas assim. E tem outros que não, que são momentos pontuais. Vamos pegar um dos melhores de, sei lá, 15, 20 anos pra trás. Até não sei se é tanto. O La La Land. O La La Land é outro tipo de musical. Ele tem muita música. Tu saía do cinema, tu ainda tava com aquela melodiazinha do piano. Do aquilo fica na tua cabeça. O Wicked, pra mim,
é aquele musical de músicas de musical, assim. Que ela se presta pra cena. Mas não é uma música que tu vai lembrar depois. Bom, a gente não precisa ir muito longe. O Mágico de Oz. O Mágico de Oz tem 1h40 e um clássico, que é Somewhere Over the Rainbow. Que funciona fora do filme. Eu, de novo, respeito opiniões diferentes, não podia ser de outra forma. Eu não lembro de nenhuma música desse filme. Do Mágico de Oz ou do Wicked? O Mágico de Oz ainda tem aquela Ding Dong, The Witch is Dead, né? Mas assim, a trilha sonora da morte da Thatcher. Mas a música do Mágico de Oz é o Somewhere Over the Rainbow. Então assim, para um musical de 2h40, que é música o tempo todo, e eu saio sem lembrar de nenhuma música, alguma coisa pegou. Assim, eu não acho ele arrastado, assim, eu acho ele demorado demais. Ele passa, mas ele passa. Assim, não é um filme que tu sofra pra ver. Eu não percebi as 2h40. Pra mim passou rápido, assim. Eu não tive vontade de ir no banheiro, isso pra mim é uma boa referência. Uma hora que me deu assim, porque porque eu bebi pouco. Até o pessoal, às vezes assim, bastidores rapidinho, às vezes os celulares são lacrados para não ter risco de alguém filmar e tal. Dessa vez o pessoal até disse, não vamos lacrar e tal, só não acessem e tal. É na pré-estreia, ontem lacraram. Então assim, eu por via das dúvidas, eu só desliguei o meu, porque eu também não queria ficar mensagem. Eu desliguei, assim. Só que teve uma hora, assim, que eu encostei no Márcio e disse assim, que horas são? Eu tenho relógio, né, cara? Eu sou uma pessoa antiga, tem relógio. Eu disse, que horas são? Quanto tempo falta? E faltava, sei lá, 1 hora ainda para acabar. Então assim, eu dei uma sentida. Assim, a história, eu não acho que seja... Não é o filme que tu vai exigir um roteiro primoroso. Eu acho que ele tem um subtexto legal ali que fala de preconceito, né? Eles falam de forma satírica, assim, mas assim, o fato dela ser verde não precisa muito para tu relacionar com outras coisas, né? A Bruxa Má do Oeste, ele é verde, ela sofre preconceito o tempo todo. Tem outras paradas ali também de um poder meio tirânico, como é que eu vou dizer, não chega a ser um grande irmão ali, mas tem aquela hora de todo mundo tá sendo observado o tempo todo. Assim, tem um subtexto interessante, assim. E, assim, se servir pra galera ver o Mágico de Oz, já tá bom, assim. Mas eu acho as atuações boas, mas assim, cara... Assim, eu que tenho que lidar com a expectativa, tá? E acho que pode acontecer isso, assim. E eu acho não vi tantas coisas assim, mas tudo que eu vi da Cynthia Erivo, eu gosto, assim. Gosto muito dela no Outsider e, ela é o que carrega o Harriet, aquele filme, nas costas. Dito isso, cara, se ela entrar e a Fernanda Torres não entrar, cara... Não, cara. Não, simplesmente não, cara. Sabe? E aí assim, acho que do ponto de vista técnico do filme, ele chama muita atenção. Assim, algumas horas eu acho ele meio um Harry Potter com neon, assim, sabe? Colorido. Harry Potter com verde limão e um rosa choque, assim, cara. Acho a direção de arte muito boa. Eu acho que a melhor parte para mim desse filme é essa parte técnica, assim. Direção de arte, figurino, efeitos visuais. Mas é um ano também difícil, né, pro Oscar nesse sentido, assim, porque tem pelo menos 3 filmes, contando ele, muito bons nesses aspectos e muito diferentes, né? Que é o Wicked, o Gladiador e o Duna 2, assim. São filmes que transitam em áreas completamente diferentes. O Gladiador é um negócio épico, esse é um negócio de fantasia, e o Duna é uma parada de ficção científica. Ainda que seja épica, é uma parada mais de ficção científica. Então, assim,
não sei qual vai ser o critério de o Duna me impressionou mais, assim. Eu acho que o Gladiador é legal, mas tipo, já vi aquilo antes, assim, não é uma coisa que me surpreendeu, assim. Né? O Wicked eu acho que é uma outra vibe, uma vibe mais colorida, assim, talvez mais... fantasia, né? É mais fantasia, assim. O do Duna eu achei mais soturno, mais impactante, assim, mas enfim, aí é subjetivo. E não acho ruim a atuação da Ariana Grande, eu até brinquei na saída, assim, que no começo do filme ela é uma personagem... Achou que foi uma grande atuação da Ariana? Não. Alô, Gonzaga. Acho que no começo até brinquei que ela é fácil não gostar dela, né? Porque ela é uma personagem não chega a ser desprezível, né? Mas é essa irritante. Babaquinha, assim, irritante, né? Acho curioso que o começo do filme, porque tipo começou tipo, né? Vamos lá, uma fantasia alegre, né? Uma coisa mais juvenil e tal. E eles começam, tipo, homenageando a morte de uma pessoa. Que a bruxa morreu, vamos cantar. Mas em Mágico de Oz também. Pois eu tava... Estamos todos felizes porque a bruxa morreu, vamos comemorar. E aí eles queimam um boneco que eu falei pro Mário, cara, isso é um homem de palha, cara. Eu acho que a sacada boa desse filme é isso, assim. Tu começa com essa coisa da alegria, da celebração da morte, né? Do caso da grande opressora. Só que eu não tinha presente, como a Letícia falou agora, que no Mágico de Oz também teve, né? Quando a Dorothy chega em Oz e a casa dela cai em cima da bruxa do oeste, né? Ou do leste, não me engano. Do leste. Ela cai em cima da bruxa do leste. Os Munchkins também começam a comemorar e cantar a morte da bruxa do leste. E depois tem a bruxa do oeste, né? E no final também da história, quando a bruxa morre. Então tem essa celebração da... É assim, é bizarro. É estranho, né? É bizarro, mas assim, legal. Vamos lá. Quando os Estados Unidos mataram Saddam, teve festa na rua dos Estados Unidos. Não se vai longe. Quando Israel matou o cara do Hezbollah. Do Hezbollah agora, a mesma coisa. Do Hamas. Assim como quando se explodiram lá as Torres Gêmeas, teve comemoração no Oriente Médio. Então, assim, por isso que eu digo assim, tem um texto ali embaixo. Se esse público... Vai lá, preconceito meu. Se esse público fã da Ariana Grande vai entender esse subtexto... eu acho que tem um subtexto ali muito mais claro, que eu acho que ele é até melhor do que esse, que é a relação das duas, assim. Não só tu distorcer a narrativa, né? Porque na narrativa do Mágico de Oz, a bruxa má era a bruxa má. Tipo, não tinha um contraponto ali. Não queria saber por que ela era má. Não, ela era má e a outra era boa e acabou. Sim. Era aquela dicotomia ali. Né? Nesse aí não. Tu tem a bruxa que, na verdade, se torna má. Ela passa por vários processos. Sofre bullying, né? O pai não gosta dela. Ela é fruto de um caso extraconjugal. Questões morais também, dela defender os animais. Dela defender os animais. Então, tipo, tem toda essa construção da personagem, né? E tem a relação dela com a Ariana Grande, que nem a gente comentou no começo aqui, que é uma bruxa boa, mas é uma bruxa boa que só tá sendo boa pra quem? Pro cartaz dela, pra se beneficiar. E pra ela se sentir bem. Então toda a ação que ela faz, e até algumas reações maldosas, assim, que ela dá um chapéu sabendo que o chapéu vai ser ridicularizado, e ela dá o chapéu. Quando a bruxa, quando ela descobre que a bruxa má, no caso, ia dividir o quarto com ela monta um cantinho no quarto, atrás de umas roupas. Então é um lugar bom pra ti. Isso não sei se a gente chamou spoiler, a gente já deu alguns spoilers. Vamos chamar só oficialmente. Só pra... I am your father. I see dead people. What's in the box? Tyler Durden. Não, o meu ponto é... Vocês acham que ela acaba o filme má? Porque eu não saí com essa impressão. Não, eu também não. Não, ela acaba o filme rebelde. Ela acaba o filme rebelde. Por isso que isso é uma das pontuações que pra mim ficou assim. Exatamente. O que vai acontecer agora? Porque quando o Márcio diz assim, ele se encerra até ali. Porque assim, tu sabe que essa história é pra contar. Eu pelo menos tomo como isso, assim. Eu quero saber como a bruxa má virou a bruxa má. Isso. O que eu acho que esse filme vai apontar é que a bruxa má ela é mal interpretada, por isso que ela é má. Não, mas por exemplo... Porque ela é fruto de uma narrativa que defende casa. Porque no Mágico de Oz, quem tá comandando as ações ali é o Oz. Termina o Mágico de Oz, a Dorothy, o Homem de Lato, o Leão chegando lá, pedindo pra receber a coragem, a Dorothy quer voltar pra casa, e é o Oz que tá ali maquinando as coisas dele. Então ele se manteve no poder, entorpecendo e iludindo quem ele quisesse. É um grande canastrão, na verdade, um grande... como é que eu vou dizer? Agora me fugiu a palavra daqueles caras. Não é um tirano, aqueles caras que enganam, um con man, né?
sei lá, um cara que engana as pessoas, enfim. Ele é um grande cara, é um grande desse, assim, um grande exemplo de uma pessoa que te engana, que cria toda uma rotina. É um grande coach, talvez, assim. E... Quase disse o nome do coach. E eu acho que a grande história da segunda parte, eu não vi a peça, então eu não sei, a maioria das pessoas que viu a peça ou que queira saber o motivo vai ler e vai descobrir, mas eu acho que é transformar essa bruxa numa bruxa rebelde que vai ser... Né? Mas aí isso é que me pega um pouco, assim. E a Glinda é a grande imprensa, né, Carlos? Que a grande mídia. É a grande mídia que é atiçada pelo poder. Não, né? mas assim, eu entendo essa, tipo, a questão de ver por outro ângulo, mas às vezes, cara, o vilão é o vilão. Mas o vilão, na verdade, o vilão não é o vilão, né? O vilão tem camadas. Às vezes sim, e às vezes não. Às vezes o vilão é mau. É todo um contexto que constrói o vilão, e nem todo mundo é vilão o tempo todo. Às vezes tu é vilão em alguns momentos, assim, não é em outros. Vamos lá, a gente estava discutindo isso Às vezes as melhores discussões é no carro, quando a gente está voltando das cabines. Cara, eu acho que um grande recente exemplo de que tu constrói a história do vilão, tu mostra por que ele chegou ali, mas tu mostra que o cara é mau, é o Pinguim. Sabe? A série do Pinguim que acabou de acabar é isso, assim. Tu entende as razões dele, mas ele é mau. Mas ali tu tem que ver que é um filme, no caso é uma série, para um público adulto. Então é uma série violenta. Então tu pode chegar e mostrar o Pinguim matando o amigo dele no final. Eu não quero que a bruxa má do Oeste vire o pescoço de ninguém ali. Mas assim, a questão é, no cerne da coisa, o Pinguim é mau. Aqui ela é uma personagem que ela começa boa. Mas nenhum vilão dessas séries novas, dessas reinterpretações, ele é vilão. Né? Exatamente. A Malévola não é, a Cruella não é. Exatamente. Nem o Coringa era, que foi o grande problema do Coringa. Isso é que pega um pouco. É que o Coringa. Mas é que ninguém é vilão. O Coringa 2, eu saí sem gostar, assim, tá? Sem gostar muito. Mas é um filme que cada vez que eu penso, ele dá uma melhoradinha pra mim. Não é um filme ruim. Porque, assim, ele é um filme pra subverter a expectativa de incel. Assim. Exatamente. Então, assim... se funciona ou não, se for bem construído nesse sentido é outra história, mas a ideia é o mal que o Clube da Luta paga até hoje, né? O filme é genial, mas interpretar errado, paciência. O Coringa 2 não é genial, né? Só não, pra deixar claro. Não. Longe disso. Mas, assim, o Coringa nunca quis ser aquela representação do mal. Esse tipo de eu não sei, cara, me pega um pouco assim, mas mais do que isso, assim, falando do filme, eu tendo a concordar mais com a Letícia, assim, eu não acho que ele é tão fechado, mas como vai ter uma sequência, é do jogo. Eu acho que ele poderia acabar um pouco antes e aí ficaria um cliffhanger tipo meio caça-clique, assim, uma adaptação. Mas não acho que seja. Sei lá, Isso é Possível, que a gente viu esse ano ou ano passado? Ano passado, que é um... Também acaba numa metade ali, mas tudo bem, funciona. Esse eu acho que é nesse sentido. Mas só de pensar que vai ter mais 2 horas e 40 disso aí... não sei se vão ser 2 horas e 40. Talvez seja um pouco menos, né? 2 horas e 20. Seja 2 horas e 20. Quanto tempo será que teve o primeiro e o segundo ato da peça? Teve uma questão que eu fiquei pensando nessas pontas soltas, que é, tipo assim, tudo bem que ela pode não ter ali uma história até ela se tornar má, porque ela pode ser apenas incompreendida. Só que quando o filme acabou, as 2 bruxas eram amigas. E quando começa, por exemplo, o Mágico de Oz, elas são muito inimigas. Então, em algum momento, elas viraram inimigas. Então, pra mim, isso seria alguma coisa importante que tá faltando na história ainda pra elas não acabam assim. Esse primeiro, elas não acabam como inimigas. Isso. Não, mas tá claro, né? Mas acaba a bruxa boa cooptada por Oz. Ela compra o discurso do Oz quando ele diz, fica comigo aqui. Sim. Então o papel que ela almejava, que era ser a grande feiticeira do reino e que ia ser da bruxa má, porque a bruxa má era muito melhor feiticeira do que ela no fim acaba conquistando porque a bruxa se rebela com tudo aquilo ali e resolve abandonar o Oz e achar que tudo aquilo ali é um grande engodo. Então o Oz chega pra ela, o Oz ou a outra, que é a Michelle Yeoh, né? Que chega pra ela, quem sabe tu aqui, daí ela topa e daí ela que vai assumir esse pontapé. Ali não tem uma ruptura, mas ela não segue a bruxa má. Sim, ela segue em caminhos diferentes, mas não como inimigas. Mas pra nível de comemorar a morte dela depois, sabe? Tipo, sem nenhum ressentimento, assim. Pra mim tá faltando ali um caminho
caminho distante. Talvez tenha um momento na segunda parte em que a bruxa boa, né, seja tomada pelo lado obscuro da força, assim, e se transforme numa vilã, completamente vilã, assim. Tanto é que em Oz, ali nesse filme a gente tem a origem dos macacos alados ali, né, que começa. E em Oz, quem comanda os macacos alados é a bruxa má. Sim, e eles já estão com asa, né? Eles já estão com asas e tal. E ali não, ali os macacos ainda são, né, sob o poder de Oz ali do... Eu não revi o Mágico de Oz, mas na semana passada eu revi Top Secret. Olha, tudo a ver. Aquela comédia. Não, sabe por quê? A última cena do Top Secret é quando a personagem se despede dos revolucionários lá, que é os melhores nomes, né? Que é a Latrine, Mousse de Chocolate, eu não lembro o nome do outro. Sim. E aí o último personagem que ela se despede é do Espantalho, que em nenhum momento aparece o filme inteiro. Né? Então o Espantalho também aparece. Tipo, eu acho que o final ele funciona porque tu mostra a ascensão da bruxa. Como ela vai se tornar depois, é uma outra parte, que daí se tu vai querer assistir a segunda parte, tu vai lá e vai descobrir, ou não, caso ela não tenha esse destino, assim. Mas ele funciona como a forma da ascensão da bruxa. Tipo, ela se transformou a bruxa poderosa que vai combater Oz, que tá contra o reino de Oz ali. Sim. Então isso tu tem completo. Daí depois, como os desdobramentos se dão, claro, vai ficar para uma segunda parte se as pessoas quiserem assistir ou não. Em relação ao Oz, também o filme acaba dúbio. Né? Porque ele acaba com a Dorothy acordando em casa e tu não sabe se aquilo ali ela viveu ou se aquilo ali é um sonho dela. Foi um delírio febril dela depois do furacão, né? Porque ela acorda na cama, tem os vários rostos que ela viu lá em Osma, que são os vizinhos dela ali, a pessoa que mora junto na fazenda ali. Então tem todo esse... E acho que até a bruxa Maia, a vizinha dela, se eu não me engano. Eu não me lembro agora. Não lembro. Não lembro se é a mesma... Muita psicologia, né? Muita coisa. Acho que tem toda essa camada do inconsciente da Dorothy no Mágico de Oz. É o que ela sonhou ontem. É o sonho dentro do sonho. É tipo o filme é do o Nolan. Inception, é o Inception, o filme do Nolan. Né? Isso que tu falou dos espantalhos, eu fiquei pensando, eu não sei confirmar com certeza, mas eu lembro de ter lido algo sobre eles terem feito metáforas no Oz. Tipo assim, o Mindilata lá que buscava um coração poderia ser o ator lá que fez o par romântico da bruxa, que eu esqueci o nome dele. No filme? Em Wicked. Em Wicked. No caso que não aparecem os personagens lá de Oz. E que, por exemplo, a Bruxa do Leste era irmã da Bruxa do Oeste. E lá em Wicked ela era aquela irmã que tava de cadeira de rodas, né? Que no caso, no Oz só aparecem as pernas dela e depois ela morre, enfim. Não sei, mas enfim, eles acabaram fazendo esses paralelos assim também, né? Pode ser. Não sei. Dá pra... E o Oz é um grande empreendedor, né? Um grande empreendedor tecnológico, né? Um grande Elon Musk ali, que tem uma grande ideia de transformar Oz já confirmou presença no South Summit do ano que vem. E o Oz vai transformar, né... Quem é que escolhe a cor amarela ali? É a Bruxa Má que escolhe a cor amarela pros tijolinhos ali. Acho que amarelo fica bom. Né? Testes de cor, assim, de como vai ficar as estradas de Oz. Vamos dar uma acelerada, porque a gente tem que entregar para a política isso aqui, né? Temos. Então vamos dar notinhas. Deixar de falar de assuntos sérios. Antes de ir para as dicas da semana, notinhas. Comecem vocês aí. Eu vou dar nota 4. Eu gostei muito. Eu dei 3,5, um pouco menos que a Letícia, mas eu acho que é por aí, assim, 3,5, 4. Tá, eu dei 2,5, porque 2 horas e 40 de música que maior eu não lembro nenhuma, não dá. Então tá, vamos para as dicas da semana agora. Esse é o momento que a Letícia pensou. Eu não lembro. Já vem. Então começa. Vai com a dica, Letícia. Na verdade, eu posso indicar alguma coisa que eu não terminei? Pode. Claro. Eu vou indicar a minissérie Os Quatro da Candelária, que chegou há pouco tempo na Netflix. É uma minissérie... Eu ia pegar aqui a direção, que eu não lembro. Que são 4 episódios, ali entre 40 e 50 minutos, dirigida por Luiz Lomenha. E ela trata... Da vida de 4 jovens que foram massacrados na chacina de Candelária, que aconteceu no Rio de Janeiro nos anos 90, que, se eu não me engano, eram 40 jovens que estavam dormindo na escadaria da igreja, e aí foram
foram, enfim, alvo de tiros da polícia militar. E essa série, ela conta da vida de 4 jovens. No caso, o diretor já falou que são personagens fictícios, mas que ele se baseou em conversas tanto com sobreviventes quanto com familiares das vítimas. E aí é a narrativa... Cada episódio, né? São 4 episódios. Cada episódio é a vida de um desses jovens, 36 horas antes do massacre. Daí, no caso, não foca no massacre em si, foca de como que era a vida deles antes disso, e, enfim, dos sonhos deles, o que eles queriam, da vida, assim. Por exemplo, tinha um jovem que queria enterrar ele queria dar um enterro digno para o pai dele, que tinha sido enterrado numa cova rasa. O outro queria poder explorar a sexualidade dele sem julgamentos. Enfim, cada um tinha ali um sonho, e aí narra, assim, a vida deles. Enfim, é uma série bem forte, meio que de embrulhar o estômago, assim, mas eu gostei bastante. Eu acho que foi um acerto da Netflix. Recomendo. Não terminei ainda, mas acho que no último episódio. É isso. Márcio Gomes. Então, depois dessa dica, né, Carlos Correia, né, que a gente vou ter vai... que mudar a minha. Vou ter que mudar a minha. Vou começar com outro, depois eu vou de levinho, assim. A dica que chegou no Prime Video, né, um filme que eu acho que estava até no Telecine, eu não tinha visto no Telecine ainda, mas vi agora no Prime, que é o Marcel, a Concha Sapato, muito bom. Que é muito bom. Muito bom. Que é um documentário fictício de uma conchinha. Muito bom. Que tem sapatos, na verdade, que mora com a avó. A família dela desapareceu. E daí o cara resolve fazer um documentário sobre essa conchinha. Já viu, Letícia? Não. É sensacional. É muito bom. E daí o documentário estoura, né? Mostra a rotina da conchinha num apartamento que é alugado para um Airbnb lá. E daí mostra a rotina da conchinha e da avó. Daí a conchinha se torna famosa porque o documentário viraliza no YouTube. Daí é entrevistado pelo programa de 60 Minutos. A voz da conchinha é muito boa, A voz é muito legal, assim. E todo o subtexto ali, né, tipo, da importância da comunidade, quanto ele perdeu a comunidade também. É um filme que ele foi feito antes do período da pandemia, assim, mas ele me deu muita sensação de pandemia, assim, que a conchinha mora o tempo todo dentro de casa, assim, tem as suas pequenas rotinas e olhando pra fora, pra rua. Então, tipo, todo aquele momento que a gente ficou preso, assim, numa rotina incessante que parecia que não mudava nunca, né? Então não tinha muita noção do tempo ali, assim como a conchinha não tem. Então essa é uma dica, que é a dica mais, né... É engraçado mais assim, porque emocionante. pra qualquer pessoa que tu diz assim, cara, vê esse filme sobre o que é. É sobre uma conchinha e as pessoas olham como diz assim, vá se catar. E, cara, é muito bom. O filme é sensacional. É muito bom, é muito emocionante, muito bom, assim. Tá onde? Tá no Prime Video. Tá no Prime. E a outra dica, daí, por isso que eu quis fazer essa transição da dica, né, pra não entrar direto de soco nisso, é Battle Royale, que é um filme japonês de 2000. É na linha daqueles filmes de quem gosta de Round Six, O Poço, assim. Não sei se o Carlos já viu. Ele tá no MUBI. Eles pegam uns colegiais do 9º ano e jogam numa ilha. E nessa ilha eles recebem armas e algumas mochilas de mantimentos e a seguinte instrução: só pode sobreviver um. Tem que se matar e só um. Se sobrar mais de um, todos morrem. De que ano é esse filme? 2000. Não, porque isso aí de uns anos pra cá virou gênero de videogame. Virou, mas esse é de 2000, não sei se foi quem deu origem a toda essa coisa, se surfou numa onda que já tinha lá atrás. Então ele lembra muito, como eu falei, Round Six, esses outros, porque eles têm umas coisa no pescoço, assim. Vorazes também, né? Tem uma coisa no pescoço que daí aquilo ali explode caso eles saiam de uma zona determinada. E o filme ele é extremamente violento, embora seja de adolescentes, assim, ele é extremamente violento, assim, tem uma cena que joga uma cabeça com uma granada dentro, assim, na boca da cabeça, assim, pra dentro de um lugar, assim. E só que é muito curioso, porque além dessa violência gratuita, assim, muito gore, muito sangue e tudo, tem também aquelas relações típicas de adolescente, porque o cara vai matar a pessoa ali, mas ele é apaixonado por ela. Por que você não me guarda? Ou ela mata o cara e o cara diz, eu sempre amei você, sabe? Então tem aqueles dramas adolescente malhação dentro de um cenário devastador, assim. Então tem esse lado meio cômico, assim, da violência, assim, é uma violência brutal, mas ela é meio, né, com essa noção meio cômica. Onde é que tá? Tá no MUBI. MUBI. Tá. Não sei se é um nome em português, ele tá como Battle Royale. Às vezes o MUBI tem isso, né? Ele bota um título original. Então tá, vou de duas também. Eu vi esse final de semana, a segunda temporada a primeira eu tinha achado meio patriotada demais, assim. O Sprint, que é uma série documentário da Netflix sobre
sobre atletismo, mais especificamente sobre as corridas de 100, 200 metros ali, as provas de velocidade, como chamam. A primeira temporada que saiu ainda esse ano era de preparação para a Olimpíada. E essa, eles pegam assim, a reta final da Olimpíada e a Olimpíada. Então tem muito bastidor da Olimpíada. Me surpreende um pouco ela ter repercutido pouco, porque um dos fatos que aconteceu na época, assim, dá só uma contextualizada. O grande favorito para ganhar o 100 e principalmente os 200 é um americano chamado Noah Lyles. O cara aquele que disse que como assim o basquete acha que é campeão do mundo da NBA, né? Sim. O cara ficou famoso por causa disso. E aí, na época, ele perdeu os 200, a Olimpíada, e depois se descobriu que ele estava com Covid. Eu pensei assim, esse cara devia estar gripado, correu e descobriu que era Covid. O documentário mostra que 2 dias antes da prova, ele chega e diz, eu tô com Covid. E as pessoas, a namorada diz, tá, mas tu vai correr, né? Não, eu vou correr, cara. Eu não quero que saibam que eu não tô no meu melhor e tal, não sei o quê. O cara botou todo mundo em risco, cara. Mas ele tá correndo. Mas ele tá do lado ali, cumprimentando todo mundo, não sabe? Tá correndo, é distância. Cara, pra mim é bizarro. É muito veloz. É bizarro que não tenha existido um escândalo depois do lançamento dessa série. Mas enfim. Mas é a Olimpíada agora? De 2024? Sim. Que agora tá, ele ganhou alguma coisa, pelo menos? Ele ficou 2020, vai lá. segundo ou terceiro lugar. Que agora a Covid... Ele perdeu. Mas cara... Passou... Enfim, cara, eu achei assim... Coisa muito vintage. A segunda temporada é melhor porque ela é menos patriotada, até porque eles têm que focar na Julian Alfred, que ganhou os 100 metros feminino, que é de Santa Lucia, e no corredor de Botsuana, que ganhou os 200 metros. Então, não dá pra ficar só babando ovo de americano como era a primeira temporada. E... a outra dica, essa é na Netflix. A outra também, ainda bem que deu toda a volta, começou com a Letícia e até chegar em mim já foi baixando o nível de intelectualidade. O nível de intelectualidade, eu posso falar mais tranquilo. Porque assim, vamos combinar aqui, vamos falar de culinária. Uma farofa sempre cai bem, né? Tudo isso para chegar em Cobra Kai, na sua 6ª temporada. Eu achei que eram divididas em 2 partes, são 3. Já saiu a primeira, já tinha saído na metade do ano, agora saiu a segunda, tá ali entre os primeiros da Netflix, e a terceira vai sair só no ano que vem, que é a última temporada. É muita vontade. É muita farofa. É assim, é aquela série ruim que, tu vai porque ela tá divertida, e ela realmente tá muito divertida, assim, mas tá muito ruim, cara. Mas é engraçado de ver, assim, tem uma cena, uma luta, chega um momento que é uma luta em que tá todo mundo brigando, assim, tem vários dojos brigando ao mesmo tempo, assim. Então, assim, uns 50 crianças brigando ao mesmo tempo. E a minha dica, eu já falei isso pro Márcio, é ver essa cena 2 vezes. Primeiro, ver ela prestando atenção na história, né, que é um fiapo de história, e aí depois tu volta e presta atenção no que está acontecendo ao fundo, porque é a pior representação que já teve na história dos filmes de luta, porque eles estão focando na dupla que está lutando, e atrás tem umas pessoas fingindo qualquer movimento que não é de luta, assim. Os socos passam a 2 metros, assim, é de se mijar rindo. Então, saiba que é ruim, mas é divertido. Cobra Kai, a 6ª temporada, as 2 primeiras partes já estão na Netflix. 12h56, entregamos com 4 minutos de folga pra política. O que pra Wicked é nada. O que pro Wicked não dá uma música. Não dá uma música. Deixa eu só ver quem é que tá na edição, Thiago Basso. Thiago Basso tá na edição hoje. A gente volta numa próxima edição sem cantar. Ou cantando, né? Porque tem mais um filme musical que tá muito bem cotado para Oscar esse ano. É o Pérez aqui, né? É o Emília Pérez. Mas esse é só em fevereiro que estreia aqui. Tem muito tempo ainda. É muito tempo ainda. Certo? Tchau, tchau. Você não tem poder de verdade. Por isso preciso de você. Traga-na para mim. Isso é tão maior que a gente.